Teremos um papo, uma roda de conversa sobre o desenvolvimento e aplicações do cânhamo industrial versus associações de cannabis terapêutica. Nessa conversa, teremos como mediadora a Manuela Borges e aqui, conversando com a gente, o Biracir Lima, Renato Tonini e Ângela Aboim. O Biracir ele é químico industrial, formado pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Química de Produtos Naturais pelo Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ, doutor em Vigilância Sanitária pelo INCQS da Fiocruz e pós-doutor em Tecnologia de Formulações. Foi membro do setor de controle da qualidade de indústrias farmacêuticas, desenvolveu atividades acadêmicas como professor de Química na Escola Técnica Federal de Química, na Faculdade de Farmácia da Universidade Estácio de Sá e na Universidade Católica de Brasília. É idealizador e coordenador acadêmico do curso de especialização em tecnologias saneantes e do curso de Química da Cannabis do Conselho Regional de Química e São Paulo, o CRQ4. Atualmente é pesquisador associado do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFRJ, membro da Câmara Técnica de Saneantes da Anvisa e membro da Coordenação de Fiscalização e Orientação Profissional do Conselho Federal de Química. Uma salva de palmas. Renato Tonini é fundador e sócio da Cannabridge Technology Brasil, empresa de melhoramento de cannabis incubada no Parque Tecnológico de Viçosa, o Tecnoparque. Atualmente, realizando doutorado no programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento da Universidade Federal de Viçosa, com enfoque em melhoramento genético de cannabis. Pesquisador integrante do GPEAM da UFV, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Agroecologia pela Universidade Federal de Viçosa, possui especialização em Gestão da Inovação em Medicamentos da Biodiversidade pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, professor da disciplina Farmacosia e Farmacobotânica Canábica, no curso de pós-graduação em Medicina Canabinoide pela Faculdade Unileia. Uma salva de palmas. Ângela Aboim é cultivadora, fisioterapeuta pelo UNIP, fisiologista do exercício pela Unicamp e compõe a coordenação da Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, a FACT, e a diretoria na Associação Mãe-Conhas do Brasil, membro do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD Campinas, conselheira da Frente Parlamentar do Cânhamo Industrial e Cannabis Medicinal da Alesp, mãe atípica, respondeu por tráfico junto à DISE de Campinas em 2018 e 2019 conquistou o primeiro HC pela Defensoria Pública de São Paulo. Já tem 6 HCs para cultivos e feito remédio da filha. Uma salva de palmas. Bom, e mediando a nossa conversa, nós temos a Manuela Borges. Ela é fundadora e diretora executiva do Instituto Informacan, rede de apoio ao paciente, advocacy, informação e pesquisa sobre a cannabis para fins medicinais e insumos sustentáveis. Jornalista há 22 anos, possui pós-graduação em assessoria em comunicação pública, pós-graduação em cannabis medicinal e mestrado em ciência da informação. Antes de se especializar em cannabis medicinal, foi repórter na TV Record, SBT, CBN, Rede TV, CNT, Jornal de Brasília, TV Justiça e coordenou a produção audiovisual da Fundação Astrogildo Pereira, entre outras experiências profissionais. Uma salva de palmas. Muito bem-vindos. Tenha uma ótima conversa. Obrigado. Olá, muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje nessa mesa com pessoas que eu admiro tanto, que são tão inteligentes e que vão contribuir muito para esse mercado do cânhamo, que a gente ainda não sabe o que vem pela frente. É impossível falar sobre o cânhamo sem falar sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça da última quarta-feira. Ninguém esperava que sairia assim, sem um pedido de vista, de forma unânime, mas é um grande desafio. Porque a gente sabe que 0,3% não atende às associações, né? Não atende, às vezes, até o clima, o Brasil ainda não consegue estabilizar, mas a gente vai começar, primeiramente, com a Ângela, que está representando aí as associações, para dizer como é que vocês receberam essa notícia
e como que vocês pretendem se movimentar, inclusive, para estar dentro dessa regulação que a Anvisa e a União têm um prazo aí de 6 meses para criar. Bom dia não, boa tarde para todos, né? Uma honra estar aqui presente na Expo Cannabis, É uma honra estar aqui presente na Expo Cannabis Brasil 2024, estar com esse pessoal que eu admiro tanto, que eu gosto muito do trabalho e tenho tanto afinco, né, na questão do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a questão da cannabis. A gente, na FACT, recebeu de uma forma apreensiva esse julgamento, até porque nós participamos do julgamento em si, a gente foi participou da audiência do julgamento, levamos a nossa consideração, principalmente a diferenciação em relação ao cultivo de cânhamo e o cultivo de cannabis, né, o cultivo de maconha, a nossa preocupação com a fecundação, né, e a polinização cruzada, que é uma problemática real da maconha, e principalmente, né, a proteção dos cultivos pioneiros aqui no Brasil. Eu acho que todas as associações aqui, uma boa parte, trabalhou na questão da desobediência civil, mas, na verdade, é uma desobediência criminal que tem sido feita aqui no Brasil. As associações têm respondido por tráfico, têm tido N dificuldades e feito N enfrentamentos. E a pluralidade de associações e de formas de trabalho associativista, ela não é contemplada e nem respeitada em nenhum projeto de lei que tem sido apresentado, em nenhuma proposta de normativa ou de regulamentação. Até por conta dessa especificidade que existem nas associações, nós optamos pelo nosso projeto de autorregulação, de reconhecimento das diferentes formas de atuação, e também estamos fortalecendo aqueles trabalhos que a gente entende que atuam diretamente aqui com a gente, né? E até por isso que, para mim, essa mesa é tão importante. O professor Ubiraci tem feito um trabalho que, para a gente, é primordial, que é essa questão da rastreabilidade genética e de desenvolvimento de tecnologia, que são benefícios científicos para o movimento associativista como um todo. Mesmo essa criação do banco de germoplasma também é algo fundamental para que isso realmente possa acontecer e trazer um aprimoramento real daquilo que já vem sendo feito no Brasil há muitos anos. A gente até mesmo trouxe um manifesto, a gente apresentou esse manifesto aqui na Expo Cannabis, entregou para todos. É um manifesto do associativismo canábico livre da indústria farmacêutica. A associação não é a indústria farmacêutica, e até por isso que essa briga sobre RDCs, essa briga sobre a forma de funcionamento e do que é uma farmacêutica, não contempla as associações. Muito pelo contrário, a gente tem associação que fornece o óleo, nós temos associações culturais voltadas para a questão da cannabis, associações de growers, associações de cultivadores, associações que proporcionam para que o seu próprio paciente tenha autonomia e empoderamento dentro do seu tratamento e realizar a sua própria medicina, o seu próprio cultivo no seu quintal. A FACT, a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, se mantém em defesa da luta associativista, que representa mais de 200 mil pacientes em todo o território nacional, e se coloca contra a inserção da indústria farmacêutica nos moldes das associações, e vice-versa, das associações nos moldes da indústria farmacêutica. Desde 2015, pacientes se juntaram contra o proibicionismo, montando associações. Em 2021, formalizamos a FACT no enfrentamento à criminalização de uma medicina compassiva e revolucionária. O uso ancestral se tornou cotidiano e a força da saúde, escudo para enfrentar os tribunais e a sociedade. A ocupação de espaços destinados à sociedade civil organizada por empresas deixa claro o interesse em fragilizar a atuação de associações canábicas espalhadas pelo território nacional, dominando o mercado e colocando a nossa saúde como uma simples mercadoria. Há relatos constantes da interferência da indústria farmacêutica em julgamentos de habeas corpus, na difamação contra o movimento associativista, na demonização de tipos e partes da planta, no enfraquecimento de associações, na propagação de fake news e, até recentemente, no pedido da suspensão de normativas que podem gerar a interrupção do tratamento de milhares de brasileiros.
Na prática, as associações cumprem um papel importante de oferecer saúde, qualidade de vida e fortalecem a ciência através de parcerias com pesquisas de universidades, além de atuarem em conselhos diversos, incluindo os de classe e outras instituições do ramo. Muitos líderes associativistas são alvo de perseguição política e criminal, por enfrentarem o sistema na oferta de um tratamento efetivo, seguro e humanizado aos pacientes. Os princípios associativistas não condizem com a indústria farmacêutica, tampouco com o mercado exploratório e lucrativo do lobby das importadoras. Somos distintos em funcionamento e serviço de desenvolvimento social do terceiro setor há mais de 10 anos. Como federação, não aceitamos a inserção e aproveitamento da indústria farmacêutica da nossa luta, para desqualificar as nossas atividades numa futura legislação e limitar nossos tratamentos e usos. A cannabis salva vidas, o proibicionismo mata. Esse foi um manifesto que a gente escreveu específico para a Expo Cannabis. Obrigada. E, no fim, se tornou mais atual do que nunca, né? E essa questão de influência da indústria farmacêutica e de deslegitimação de luta, até mesmo no meu habeas corpus, que o primeiro saiu em 2019, no julgamento em 2018, o desembargador chegou a falar sobre essa tentativa de influência da indústria farmacêutica. Então, nós temos feito esse enfrentamento calados há muito tempo. A gente vê a pressão para que grandes associações, mesmo que não fazem parte da FACT, como a PEP, que está aqui presente, eles sofrem uma pressão muito forte, a gente conversou ontem, e todas as associações, para entrarem num modelo farmacêutico e para mudarem o seu padrão de funcionamento, né? A gente até, como fisiologista, reconhece a necessidade de ter outras normativas para ambientes de saúde diferenciados, que um remédio feito em casa dificilmente entra numa UTI ou num centro cirúrgico. Então, mesmo respeitando essa questão das RDCs e essas necessidades de normativa técnica de hospitais, a gente gostaria que esse respeito fosse recíproco para com o funcionamento das associações e que as associações continuassem se fortalecendo para trazer bons princípios e boas práticas para o movimento associativista e continuar nesse enfrentamento criminal que nós temos feito há anos. Obrigada, pessoal. Ângela, isso ficou muito claro na audiência pública que precedeu o julgamento, né? A presidente da BRCAM, na ocasião, falou em alto e bom som que as associações estavam mercantilizando o mercado. Ela, representante, defendendo a indústria farmacêutica. Então, isso está muito claro. Inclusive, nos bastidores lá em Brasília, a gente também sabe que a indústria farmacêutica quer derrubar a importação, a 660, e, na sequência, as associações. Então, esse é o plano maligno. Mas, aproveitando o gancho que você falou, dessa parceria com universidades, pesquisa e associações, eu vou agora dar a palavra para o Tonini, porque ele até comentou que fez o doutorado dele estudando as plantas da PEP, né, Tonini? Ele também está à frente do Banco de Germoplasma, o primeiro banco do Brasil, que vai mapear, catalogar, estudar as sementes e prover aí todas as informações que são necessárias para ter cultivo, melhoramento. Bom dia. Primeiramente, agradecendo ao evento Expo Cannabis Brasil pela oportunidade da gente poder trazer, né, demonstrar um pouco do nosso trabalho. A minha posição aqui na mesa é fazer um pouco essa união, né, como já foi apresentado aqui, sou sócio e fundador da Cannabrid Brasil, uma empresa de melhoramento, empresa fundadora do Banco de Germoplasma da Universidade de Viçosa. Então, também faço doutorado lá, então tenho essa veia empreendedora, mas a união que eu venho fazendo é de vir também trazer a importância de que, eu estava até falando com o Biraci, que todos estamos caminhando juntos, porque eu sou um exemplo de como faz essa união, onde o meu doutorado ele só foi viabilizado graças à PEP. Até é bom que está passando no YouTube, porque eu já até agradeci vocês, mas até comento com o Matheus lá que eu considero a Margarete e o Marcos praticamente padrinhos meus, porque a oportunidade que eles me deram, a nossa autorização saiu,
mas o doutorado e a pesquisa e o aprendizado, tanto da nossa equipe como da equipe do Banco de Germoplasma, só foi viabilizado graças à sensibilidade da Margarete e do Marcos, assim, que é coisa de família, assim, né? O que vocês fizeram por mim, assim, pelo nosso laboratório, então agradecer muito. Então, aí viabilizou a pesquisa, a gente fez a colheita agora dia 31, ainda estamos quimiotipando, e nesse meio tempo saiu a nossa autorização. Então eu vejo que todos caminhamos juntos. Não me debrucei ainda muito sobre essa decisão do STJ, mas a minha leitura aqui é bem focada no ramo empresarial. Contudo, quem está na vanguarda hoje são as associações, né? Então, pelo número de associações que abrem, pela quantidade de tipos de produtos registrados, que acho que se aproxima de dos 40 produtos, são as associações que têm o material já semi-tropicalizado, know-how, que consegue trabalhar, consegue capitalizar o produto e dar giro e fornecer o medicamento para o paciente e consegue tornar isso sustentável e fornecer para as pessoas. Então, eu tenho uma visão muito empreendedora, né? Porque tudo tem que ter a questão econômica para caminhar, né? Não tem como, se for insustentável economicamente, até a associação não vai funcionar. Então, a gente tem que caminhar todo mundo junto. As associações hoje, no meu ver, onde elas estão mais avançadas, estão testando, estão desenvolvendo produtos. E a gente, dentro da academia, né, o lado cientista, a gente costuma dizer que a cannabis, no Brasil, ela ainda é desconhecida, porque até colocando aqui essa demanda de pesquisador, a gente não tem um artigo agronômico feito no Brasil, né, publicado, que eu estou dizendo. Inclusive, eu pergunto para as pessoas e peço, porque eu, como melhorista, no nível de doutorado, eu quero trocar figurinhas com as pessoas que estão fazendo isso. E aí eu fico perguntando, quem são essas pessoas? Porque a gente conhece muitos e são os escassos os trabalhos e pontuais, né? No caso da PEP, onde a gente tem essa oportunidade de conhecer, inclusive, outras pesquisas que estão acontecendo. Mas a gente não tem isso, né, na área agronômica. E, então, a gente precisa pesquisar, a gente está abrindo os caminhos. O banco de germoplasma, o ponto que a gente está hoje é pré-melhoramento, não é nem melhoramento, é introdução de germoplasma, a gente conseguir introduzir diversas coleções nucleares, e uma coleção nuclear que eu digo, ela é direcionada ao uso, por exemplo, uma coleção nuclear de CBD, são plantas direcionadas ao CBD, coleção nuclear para grãos, são plantas direcionadas para a produção dos grãos de cannabis, e assim vai. Então, a gente tem que introduzir o germoplasma, abrir a diversidade genética, que a gente chama assim, que é para ver, porque a seleção ela só ocorre entre coisas diferentes. Você não tem como selecionar entre coisas iguais, porque elas não têm diferenças. Então, a ideia da diversidade, né, das variedades de cannabis, é a gente abrir a diversidade. E ainda tem uma coisa complexa, que o Brasil ele tem uma dimensão continental, várias latitudes, então a cannabis que vai bem lá no norte não vai ser a cannabis que vai bem lá no sul, né? Então, até pelo fotoperíodo. Então a gente precisa compreender, introduzir germoplasma, entendeu? A gente está engatinhando. E justamente quem está avançado nisso são as associações, porque aí dentro do melhoramento eu sempre digo, a gente só melhora e usa o que a gente usa, o que tem utilidade. Então eu costumo dizer que quem tem material semi-tropicalizado e que funciona no Brasil são as associações. Porque as associações o que não deu certo, elas já meio que pararam de cultivar. E elas vão ainda introduzindo germoplasma para fazer mais testes, mas normalmente elas só cultivam o que é de interesse e o que está dando certo no Brasil. Agora a gente precisa sistematizar. Eu tenho uma visão muito institucional da coisa, que é utilizar todas as RDCs, a lei de sementes de cultivares, todas as leis, que o Brasil tem um arcabouço bom de lei, só que colocar a cannabis, e a nossa luta, como eu sempre falo, é tratar a cannabis como uma variedade agronômica, como a soja, né? Só que em termos de pesquisa, por enquanto, como eu falei, as associações abriram, mas a gente está começando agora a abrir para as universidades. Vou dar espaço aqui para os meus colegas falarem. Antes de eu passar para o Bira, eu gostaria só de comentar que eu estive no evento lá no Co-Hemp, nos Estados Unidos, no Colorado, onde a maconha já é legalizada há 12 anos naquele estado, e o cânhamo foi regulamentado em 2018, nacionalmente nos Estados Unidos, mas dentro do cânhamo tem várias cepas também, não tem um cânhamo só. Então, tem o cânhamo que eles cultivam, que é para construção civil, tem outro cânhamo que eles cultivam, que é para roupa.
Então, cada um tem a sua propriedade, né, a sua especificação e o seu uso. E eles já estão separando essas genéticas justamente para o fim industrial. E o Bira, meu amigo, vai comentar agora o papel do Conselho Federal de Química nessa cadeia de rastrear, certificar, porque o governo, um dos principais argumentos da não regulamentação do cultivo da planta é que é impossível rastrear cultivo no Brasil, porque o Brasil é gigantesco, não se consegue controlar e, na verdade, a Anvisa também ela obriga esse controle de rastreabilidade para todos os alimentos. Se você for chupar uma laranja, ela tem que ter um selinho ali, porque se a Anvisa quiser, inclusive, fiscalizar, saber se tem agrotóxico, ela vai saber de onde que veio essa laranja. E com a cannabis não vai ser diferente, né, doutor Ubiraci? Olá, pessoal. Muito boa tarde. Margarete, sou fã. E sou fã, na verdade, de todos aqui, né? E na sexta-feira, quando eu entrei, gente, foi um impacto muito poderoso. Mas foi diferente, eu nunca tinha visto nada parecido. Com qualidade, com mistura, com tecnologia, com ciência, com paixão, muita, por qualquer coisa que está sendo feita, qualquer standzinho pequenininho que você vai, que você conversa com as pessoas, você vê que a troca é imediata. E o mais legal é que logo depois a gente fala, né, eu andei bastante com o Luiz Miguel, que também é conselheiro lá no Conselho Federal de Química. Quando a gente fala química, todos eles têm uma química para falar com a gente. Todos eles. Nós fomos nos estandes aqui que o pessoal manipula vidro. Manipular vidro é uma arte fundamental para os laboratórios de química. A gente depende dessas vidrarias. E não são fáceis de fazer. Margarete só tem genial ali. A gente conversou com eles. Caramba! Então, vamos lá. Equipamentos de extração, equipamentos de cultivo, todos eles com uma ciência, com algumas operações unitárias que a gente fala na área da química, e todo mundo sabendo o que está fazendo e como está fazendo. Então, lá atrás, Margarete, quando eu ia para as primeiras audiências públicas, sentado e vendo você fazer um barulhaço lá, mostrando para todo mundo o que era o mundo real, né? Mundo ideal, cada um tem o seu. A agência tem as suas regras. Eu estudei muito as regras da agência para ter o meu doutorado em vigilância sanitária. Ok, né? Ela tem a regra dela, só que o mundo real também tem a sua regra. E, a partir dali, a gente vai tentando construir algumas dessas regras da própria vigilância sanitária. Professor Leandro, que o senhor já assistiu já algumas dessas palestras. Você tem como projeto? Tem. Olha isso aqui, gente. Eu tinha colocado só isso aqui. Na sexta-feira eu fiz uma apresentação um pouco mais completa. Mas aqui a gente conversa demais sobre vigilância sanitária, sobre saúde, sobre perigo e risco. Todo mundo, né? Quem não conhece, mas deveria dar uma olhada mais ou menos, o que o Paracelso diz, que a diferença entre o veneno e o medicamento é dose. A gente insere natureza da substância. Então, o que eu faço com esse conhecimento fantástico que está sendo distribuído aqui? Eu controlo o risco. Qualquer substância perigosa, a água é perigosa. Água, dependendo da quantidade de água que eu vou ingerir ou que eu estiver submetido, eu tenho um risco danado. Então, está aqui, ó, essa substância aqui, talidomida. Vocês já ouviram falar na história da talidomida? A talidomida, quando ela muda simplesmente uma configuração, nessa representação gráfica, eu tenho um hidrogênio virado para vocês. Nessa aqui de baixo, eu tenho um hidrogênio virado lá para trás. Então, a gente chama quimicamente como enantiômeros. Então, eu tenho a R-talidomida, que é um analgésico que foi utilizado na década de 50, muito em grávidas, e eu tenho a S-talidomida, que é teratogênico. Então, aquelas mesmas grávidas, quando foram submetidas à talidomida errada ou a mistura racêmica, as duas, mistura entre as duas num próprio medicamento, teve aquela má formação congênita e um monte de criança nascendo com algumas deficiências físicas.
Ah, então agora eu preciso entender quem é quem e preciso descobrir. Esse é um conceito sanitário. Eu busco gerenciar o risco tentando olhar aqui para dentro. Aí entram as regras. Tá? Aí a agência, que na verdade fez adaptação de regras mundiais, propôs algumas situações que eu preciso buscar, que eu preciso adaptar. Ou que eu posso buscar, ou que eu posso adaptar. São chamadas boas práticas do que eu estou fazendo, seja lá o que for que eu estou fazendo. Então, a gente tem aqui o exemplo de boas práticas para buscar o meu óleo, boas práticas para misturar o meu óleo e boas práticas para poder regularizar. Em cima de quê? Produtos de cannabis ainda não é um medicamento. Não é medicamento no termo, mas tem atividade terapêutica que salva. Tem. Inegável, não adianta, é inegável. O conceito do que seria um medicamento, para usar esse nome próprio, é só o estudo clínico. Eu tenho segurança no que eu estou fazendo, Margarete faz uma série de análises que eu sei, em várias universidades, que eu sei que você envia a amostra e que você sabe o que você está administrando, porque os laboratórios fazem análise. Tá? É um trabalho extremamente correto, extremamente seguro e responsável. Em Campinas também, tá? Lá na tua terra. Ok, e a gente tem a tal da 660 também, que é importado, que é a responsabilidade do médico. Então, estamos aqui em algumas regras para o mundo técnico, para o mundo da vigilância sanitária. E nós temos a realidade. Aí eu fui lá na Tijucana, essa semana, fui em Tuiutaba, interior de Minas, conversar com a Adriana e com o Adriano. A Adriana é engenheira agrônoma, tá? Sabe muito bem o que está fazendo. E ela conseguiu autorização agora para expandir o cultivo dela, ela já cultivava para a filha, e eu fui perguntar para ela, Adriana, o que você faz? E eu vou perguntar para a Margarete, o que você faz com o caule, o que você faz com a raiz? Que aí é o trabalho que a Manu falou, né? A BCCI, o Daniel e o Luiz, eles foram lá no Conselho Federal de Química. O Conselho Federal de Química apoia todas as atividades que a gente faz para levar um pouco de química, para levar algumas ferramentas para contribuir, só isso. Ninguém disse se está certo, se está errado, a gente não tem esse poder, a gente não estuda política pública, mas a gente, com algumas pequenas ferramentas, ajuda, dá auxílio para as tomadas de decisão. Então, eles foram lá, falaram com o nosso presidente, e pediu para a gente tentar buscar, junto com esses geniais que vocês usam na universidade para fazer as análises, para tentar fazer algumas análises para comprovar o que eu tenho aqui dentro. Dependendo da característica que você mesmo mencionou, ô Manu, eu tenho uma fibra longa aqui, tá, que são algumas lignanas enormes, fibras enormes, que eu consigo trabalhar e fazer roupa, celulose, papel, tijolo, seja lá o que for, riquíssimo em ômega, riquíssimo em vitaminas, muito bom, cicatrizante, olha, então, crescer esse trabalho, e eu consigo verificar quimicamente tudo que tem aqui dentro? Consigo, com uma máquina interessante, um equipamento interessante, com profissionais interessantes, o João está estudando para caramba isso, eu converso com ele, consegue saber exatamente tudo que tem aqui, ó. Consigo saber se é R, consigo saber se é S, e eu continuo fazendo meu trabalho social, assistencial, de suporte para a saúde. Cada um nas suas regras. E é o mundo real. O mundo real, a minha grande amiga Raquel Boff, lá do Sul, fez um trabalho muito bacana, você deve conhecer ela também, de estudo clínico, de visão clínica do mundo real. Já existem, inclusive, algumas regras que são bem interessantes. Tá? Aí, eu só tinha inicialmente montado isso, mas eu encontrei meu colega genial e resolvi trazer isso. Eu tenho mostrado bastante isso aqui. Isso aqui é um estudo chamado um dendrograma. Professor, 82 plantas diferentes, uma série de metabólitos ou substâncias químicas para cada uma delas, sendo, quando eu tenho mais vermelho, mais alta concentração de cada uma dessas substâncias químicas que a gente chama de metabólito. Quanto mais azul, menos. Cara, eu vou olhar para isso aí, está muito confuso, não estou entendendo nada. Então, tá bom. Então, eu vou limpar para vocês. É você separar uma planta rica em THC
Aí a Manu falou, o cânhamo que tem concentrações diferentes. Então tá bom, então imagina, rico em THC, rico em CBD e intermediário. Limpei para vocês. São iguais? Hein? Planta 1 é igual a planta 2? Ou é igual a planta 3? Bom, isso não são plantas nossas. Se a gente tivesse acesso, que você tem, ou outras, ou da Adriana, ia ficar riquíssimo o seu trabalho. Quer dizer, mais ainda, né? Muito bem, gente. Então, se eu pensar que, CBD, tudo bem, a planta 1, azul. Azul o quê? Baixa concentração. Não tem. Muito bem. E a planta 2? Caramba, vermelho, alta concentração. Mas é a planta rica em CBD? É. Joia. E a intermediária? Mais ou menos, né? THC, tetraidrocannabinol. Vermelho, a primeira planta não é a rica? Muito bem, alta concentração. Segunda, menos. E eu peguei aqui o careofileno. Vamos pegar um terpenoide, né? A gente aprendeu vários termos bem bonitos. Efeito entourage, efeito comitiva. E lá a gente estudou como simplesmente efeito cinético. Se eu estou usando uma planta, se é um fitoterápico, eu preciso de todos os componentes que estão ali dentro, na sua devida proporção. E eu tenho a atividade que eu quero. Elas são iguais? Não, são diferentes. Se são diferentes, eu consigo o quê? Certificar quimicamente. Consigo certificar de diversas maneiras. Como a gente aqui, eu e Luiz, a gente estuda mais profundamente a parte química, a gente usa essa ferramenta. E se eu consigo certificar, Manu, eu consigo rastrear. Pronto. E um trabalho muito bacana que tem sido feito, uma coincidência maravilhosa, é o Conselho de Química e o Conselho de Biologia. Nós estamos trabalhos em convergência e uma proposta de ir até Manaus, conhecer o Instituto de Pesquisa da Amazônia, junto com o Conselho Federal de Biologia, para propormos alguns trabalhos próximos. A gente tenta buscar essas ferramentas e entrega para o meu colega biólogo ou outros quaisquer também, para eles processarem esse resultado e talvez voltarem para a gente e pedir, ajusta aqui, ajusta lá, coloca mais uma planta, coloca mais um metabólito aí na sua análise química. Então é isso que a gente faz. E, gente, esse segundo eu não estava pensando em mostrar, mas graças ao meu amigo aqui, que eu fiquei muito feliz por saber qual o trabalho dele, mais ainda, Margarete, que tem esse apoio lá de vocês, da associação, que ele mesmo falou com a gente, se não tivesse, não dava para sair o doutorado. Então, a gente vê, Ângela, a necessidade dessa parceria e desse trabalho. Cada grupo tem a missão, cada grupo tem a sua forma de trabalhar. E todas elas, Leandro, são legítimas. Só precisa ter bastante cuidado com o que está fazendo, responsabilidade com o que está fazendo e ir buscando e provocando todos os outros atores, principalmente os responsáveis pelas políticas públicas, tá bom? Obrigado. O que eu acho interessante trazer também dos Estados Unidos, dessa experiência que eu tive lá no evento de cânhamo, é que aqui no Brasil, por exemplo, a gente diz, tem esse número dado, né, que são 25 mil aplicabilidades. Eu sempre falei, gente, de onde que veio esse número? Isso é blefe, isso é história, papo furado. Só que lá nos Estados Unidos eles já falam em 50 mil aplicabilidades. E aí, outro dia, eu conversando até com uma chinesa, e ela falou, não, mas a gente não cultiva para tecido, não é pouca a produção para tecido. A maior parte da produção do cânhamo na China é para bateria de carro, é nos circuitos das baterias de carro. Então, a gente nem imagina onde que essa fibra bendita tem sido utilizada. Outro dia, eu até fiz uma matéria que está sendo empregada em circuitos eletrônicos de uma forma de tornar mais sustentável, porque tem cobre, tem ouro dentro desses circuitos eletrônicos, depois você vai reaproveitar, você não consegue tirar essas partes nobres. Então, quando você usa o cânhamo nesses protótipos, enfim, você consegue depois reutilizar esses materiais. E aqui no Brasil já tem acontecendo, né? Algumas associações estão fornecendo os galhos, que não é cânhamo, mas é isso. Quem chamou de cânhamo foram os homens, né? Porque a natureza não tem essa distinção. Então, tem algumas associações já fornecendo os restos que apodreciam dos galhos para a produção de bioplástico, por exemplo, né?
A galera da Nós Que Tá, que já está fazendo vários testes, 15%, 20%, bota outra fibra de arroz, de bananeira, de coco, de cana. Então, eles estão aí já testando e vendo essas possibilidades, inclusive produtos ecologicamente sustentáveis, né, Ângela? E aí as associações são fundamentais, porque se for esperar chegar o cânhamo do Paraguai, dos Estados Unidos, a gente nunca vai conseguir testar e desenvolver novos produtos aqui no Brasil, gerando emprego e renda. Esse aproveitamento de subprodutos, que não são subprodutos em nada, muitas vezes são soluções, né, muito importantes para a gente, tem sido um questionamento muito grande, né? Mesmo quando ele fala da Tijucana, eu também fui lá conhecer. Aliás, eu faço merchan da pomadinha da Adriana, porque eu tive uma desidrose muito grave nas mãos esse ano, demorei muito tempo e foi só usando um sabonete da Santa Gaia, que é uma outra associação, né, que desenvolveu um produto de sabonete, também com essas outras partes da planta, e também essa pomadinha da Tijucana, que é feita de raiz, né, eu consegui fazer um tratamento muito melhor do que se eu tivesse feito uso de corticoides, né, e a desidrose é uma doença um pouco difícil de ser tratada, né. Mas as associações têm feito esse reaproveitamento. Mesmo no cultivo doméstico, a gente também tem incentivado as pessoas a desenvolverem as suas próprias tecnologias. A tecnologia ela é algo que pode ser desenvolvido em casa, dentro das associações. A gente tem o pessoal da Cura aqui também, que tem desenvolvido tecnologia para as extrações, né? E cada associação tem desenvolvido o seu. A gente tem visto o pessoal de marcenaria também buscando formas de usar essa fibra. A maconha é uma planta só, né? A gente que divide e classifica ela como cânhamo, como cannabis, como maconha, como gândia. Cada um classifica de uma forma diferente pelas suas questões culturais e aplicabilidade também, né? Mas a origem é única. E aí, quando você consegue desenvolver produtos, é muito bacana. Eu já até encomendei uma agulha de crochê para as horas de tensão, né? Colocar a cabeça em ordem ali, fazendo alguma coisa gostosa para minha família. Acho que todo mundo aqui poderia desenvolver o seu produto. E mesmo na hora de aproveitar as partes da planta para desenvolver uma medicina em casa, eu, na minha casa, posso fazer para minha filha e para mim mesma aquilo que eu busco, pesquiso, entendo, converso com o meu médico, troco uma ideia com ele. E não é só porque eu sou fisiologista, mas é principalmente porque eu sou mãe e tenho uma motivação de amor para aproveitar uma planta que eu olho com tanta gratidão pelo uso dela, né? E tenho estudado há tantos anos. E todo mundo que tem feito esse cultivo responsável também tem se arriscado em desenvolver essa tecnologia em casa, e a gente tem incentivado isso, não só para as associações, mas para todos esses pacientes de habeas corpus que hoje eu perdi as contas, já não sei mais, espero que eu continue perdendo as contas, né, a perder de vista. Mas esses produtos, eles são importantes, até porque depois a gente leva isso para conversar com os pesquisadores, para as universidades, e surgem excelentes ideias, e até mesmo resgate de culturas e tradições, né? E esse resgate de culturas e tradições, eles trazem o lado humano da planta, que é algo que tem sido esquecido muitas vezes nesses modelos de regulamentação. E mesmo esse estímulo de você desenvolver produtos, você também tem o desenvolvimento de uma nova economia no Brasil. Então, quando a gente pensa em futuro sustentável, ecológico e responsável, essa produção caseira, essa tecnologia que as pessoas deixaram de lado, né, o espírito do professor Pardal, ela é fundamental. E todos esses institutos que a gente tem acompanhado, desde Fiocruz, a Unicamp, a Unifesp, a Unesp, o Instituto de Química, eles têm fornecido cursos para as pessoas aprenderem, seja da parte de fitoterapia, a parte agrária, essa parte de tecnologia de materiais. Então, o empoderamento das pessoas é algo muito importante e é algo que traz novas possibilidades de desenvolvimento de futuro para o Brasil. Às vezes, uma ideiazinha pequena, que começa dentro da casa de alguém, num grower, ele pode proporcionar aí um futuro mais sustentável para todo mundo. É muito importante. Muito bom se tocar nesse assunto, Manu. Com certeza.
Agora, voltando aí ao 0,3%, porque a gente vê que os Estados Unidos, desde 2018, eu sempre cito os Estados Unidos porque eu fiz uma imersão lá, então aprendi muito, eles ainda estão engatinhando para conseguir manter o 0,3%. Não é fácil, às vezes tem que atear fogo nos cultivos que ultrapassam. Inclusive, eu achei que fosse chegar lá, fosse ver vários cosméticos, roupa, eles ainda estão importando da China. Eu vi que a produção do cânhamo lá está forte para a construção civil, mas eu queria que o professor Tonini falasse com a gente sobre essa questão da estabilidade da planta, 0,3%, se o Brasil tem condições, porque o seu parceiro, o professor Derli, lá da Universidade Federal de Viçosa, já me disse que por mais que você traga uma semente 0,3%, aqui no Brasil ela vira 1%, ela não consegue, o clima não ajuda a manter ali o baixo THC. É isso mesmo? É isso mesmo que acontece. Esse fenômeno que você está falando que, né, nos países estrangeiros chamam de hot hemp, né, que é o cânhamo esquentar, né? Normalmente você tem variedades de cânhamo que são cultivadas em países temperados, onde você tem basicamente o THC limitado a 0,3%, né? Quando você traz a semente dessas variedades para um país tropical, como eu falei, no Brasil a gente não tem nenhuma publicação sobre isso, você tem esse fenômeno do cânhamo esquentar, que é uma planta que em um país tropical era THC limitado. Quando você cultiva num país tropical, por exemplo, dado que eu conheço da Jamaica, por exemplo, chegou a dar 6% a 9% de THC em plantas que eram cânhamo em outros locais. Mas, como eu falei, a gente está engatinhando, introduzindo germoplasma, então acredito que com o tempo a gente vai conseguir estabilizar essa questão através de melhoramento, porque, como eu falei, assim, eu estou cruzamento genético. O melhoramento a gente faz. Primeiro a gente abre a diversidade, depois a gente seleciona as melhores, depois a gente cruza e escolhe as melhores proles. Mas a gente se espelha muito nas outras variedades agronômicas e a gente já fez com a soja, que é uma planta que tem o centro de diversidade, que a origem dela lá na estepe euroasiática, lá na Ásia, é muito próxima da cannabis, a origem dela. E quando a gente trouxe a soja para o Brasil, ela era, eu vou chamar assim, das automáticas. Então você teve as sojas, as primeiras roças de soja, ela florescia desse tamanho, e através do melhoramento o Brasil conseguiu colocar um novo padrão de cultivo de soja no mundo, através de melhoramento. Então, mexendo com fotoperíodo, acredito até que a questão de fotoperíodo a gente vai conseguir também acabar com isso, com cannabis. O alface também precisava de luz antigamente, e através do melhoramento a gente consegue estabilizar. Só que, como eu gosto de lembrar, a gente está em pré-melhoramento, introdução, o processo que a gente está fazendo no Brasil é a introdução de uma variedade agronômica nova, é muito grande. Envolve uma cadeia de valores muito grande, né? Onde tem os químicos, onde tem os agrônomos, os biólogos, todos os arranjos produtivos locais, o agronegócio e as associações. Porque a gente está introduzindo uma nova variedade agronômica, não é um template, é um setup totalmente novo, entendeu? Então, a gente precisa de muita pesquisa de base para começar a entender. Então, a gente está em pré-melhoramento. A gente chama de pré-melhoramento isso, então, assim, na verdade. Pesquisa é fundamental. Bira, agora também é importante a gente desmistificar o THC, né? Que ele não é o bad guy, ele é uma molécula medicinal que precisa, sim, de controle por ser psicoativa, né? Principalmente, menores de idade, enfim, crianças, mas a gente sabe que é uma molécula muito poderosa para dor, para uma série de outras patologias. Então, os legisladores, os juízes, né, precisam entender que essa molécula, ela, como você mesmo disse, o remédio, a diferença do veneno para o remédio é a dose. Manu, vou voltar aqui, né, mas eu gostaria muito de falar nessa quimiotipagem. Mas o exemplo que eu dou, pessoal, é o medicamento que hoje é registrado no Brasil, Mevatil, ele em fração mássica, ele tem mais THC do que CBD. Em fração 7%. mássica. Tá? Não estou falando em molar. Então, é para a gente entender aquela importância. A gente não conversou um pouquinho aqui sobre os efeitos comitivas, entourage sinérgicos? Então, para algumas terapias, eu preciso dele. O quanto que eu preciso, eu ainda não sei.
tá? Mas eu sei que para algumas terapias você precisa, para outras eu não posso ter. Mas, para algumas, eu tenho a necessidade desse metabólito, dessa substância química. E metabólito, substância química, elas são geradas por vias, por mecanismos de formação. São mecanismos bioquímicos, mas que envolvem substâncias químicas, blocos de construções pequenininhos, e existe uma outra substância mágica, que são os catalisadores, são as enzimas. A planta reage a qualquer estímulo externo, qualquer um. Óbvio, professor, que quando eu trouxer algum tipo de planta, semente, seja lá o que for, aqui ela vai reagir de forma diferente. Aí a nossa ferramentazinha, ela vai lá e tenta mapear o caminho de tudo que está acontecendo, quais são essas enzimas, esses catalisadores específicos, que vão ser responsáveis ou não para eu ter um aumento ou uma redução de uma determinada via metabólica, que lá no final eu vou encontrar no meu extrato. Então, cara, CBD, THC, cariofileno, outros milhões de canabinoides, flavonoides e outras substâncias químicas, outras classes químicas diferentes na planta, elas não estão ali à toa. Elas têm um porquê de estar ali. E se a gente pensar em etnofarmacologia, lá atrás, e a gente escuta isso aqui pra caramba, a planta já é utilizada por diversos povos há muito tempo, tem sempre um porquê de um determinado preparado. Tá? E a gente tinha muita coisa para falar, mas o próprio preparado, Ângela, quem vai fazer em casa, sugestão, anota tudo o que está fazendo. Tudo, sempre. Anota no papelzinho, deixa lá. E se você conseguir enxergar o que está acontecendo, né, naquele ente querido que você está fornecendo, anota também o resultado. Faz isso. É o início das boas práticas. O início das boas práticas. Aí eu começo a entender, enxergar, aquela planta, professor, está ótima aqui, aquela não foi boa. Poxa, eu fiz hoje com meu óleo de soja, eu fiz com outro qualquer. Eu separei por um determinado processo aqui no pano, no papel, seja lá o que for. Cada vez que eu faço uma modificação dessa, a minha composição muda ali. Da mesma forma que eu mostrei as 82 plantas, em casa eu posso mexer naquela composição simplesmente com a forma, e eu vou dizer a tecnologia que eu desenvolvi dentro de casa. Lá na minha cozinha, eu desenvolvi essa tecnologia. Eu faço boldo, chá. Eu tenho um pezinho de boldo em casa. Eu tenho lá no condomínio, mas eu tenho um pezinho de boldo, tá? Eu vou lá, pego umas folhinhas, estou com o fígado um pouco prejudicado. Eu vou lá, faço. Então temperatura, forma que eu estou fazendo a ministração, está sempre mudando. Agora, Bira, às vezes a gente explica, as pessoas acham que a gente está mentindo, né? Que a gente produz moléculas quimicamente análogas ao THC, ao CBD. Então, até o doutor Mário Greco brinca que a gente produz maconha internamente no nosso corpo, né? Por isso que ela trata tantas coisas ao mesmo tempo, né? Regulando o sistema endocannabinoide. Esse é um trabalho fantástico e que, sem a ajuda dos nossos colegas da área da biologia, também não ia andar nada. O receptor CB1, CB2, né, ele recebe umas representações gráficas bem bonitinhas, mas, se vocês olharem, é disponível na internet, PDB, que é o banco de dados de proteínas públicos, você tem as simulações mais reais possíveis de uma série de receptores biológicos, uma série. E tem do CBD. Ontem eu mostrei o que era. E a amostra que o pesquisador estava testando para ver se tinha alguma interação ou não, ou qual era o tipo de interação com o receptor, usou algumas moléculas até sintéticas. Anandamida, né, eu estou produzindo, mas ele começou a gerar outras para quê? Para ver se ele aumentava ou diminuía essa interação dessa substância com o receptor, para tentar imaginar qual seria o melhor mecanismo ou mecanismo de ação mais viável. E só para ilustrar para vocês, gente, esse trabalho é de química computacional, prêmio Nobel desse ano de mapear proteína. E foi um trabalho que, lá na nossa época da pandemia, a gente conseguiu vacina num estudo clínico que durou 1 ano e meio, 2 no máximo. Normalmente, você leva 10 anos, em média, para você ter
um bom resultado de um estudo clínico, principalmente quando você trata de vacinas, que ele é um pouco mais complexo. Então, olha a evolução, olha onde é que a gente está chegando. Fantástico, viu? E essa planta está mostrando para a gente. E, se me permitem também, sair daquela bolha, que eu escutei muito bolha, ajuda muito. Eu escutei perguntas e tive respostas aqui que eu não teria em nenhum centro de pesquisa. Nenhum, tá? A curiosidade das pessoas, a forma com que as pessoas se expressaram para a gente ali, com temas que nos é fácil cientificamente, na nossa regra. Eu fui preparado para uma determinada regra, não para outra. Então, essa outra, que é a popular, é que te provoca para pensar fora daquela minha caixa e a gente propor algumas saídas que não seriam óbvias para nós. E por isso que eu estou te dizendo que isso aqui, para mim, foi um bom divisor, viu? Essa passagem aqui, esses 3 dias, para mim, foi um excelente divisor. Chegando aí ao final do nosso painel, as últimas considerações para a Ângela Boim. E agora, fazer pressão, Ângela, para essa regulamentação aí abraçar as associações, porque é importante dizer que desde 2006 existe um decreto que regulamenta a lei de drogas e diz claramente que é o Ministério da Saúde que deve regulamentar o cultivo de plantas proscritas para fins medicinais e de pesquisa. Ou seja, por meio de portaria, o Ministério da Saúde já pode regulamentar se quiser. Não faz há 18 anos, se omite, assim como o Congresso, por isso que vem a Justiça para falar, ó, chega de omissão. Então, agora é botar pressão? Com certeza, Manu. Até antes eu queria parabenizar o nosso professor, né, aqui o Biraci, porque reconhecer a importância dos maconheiros em si, né? Eu fico muito orgulhosa de saber, porque eu sei o seu know-how e a importância do seu trabalho, a admiração que eu tenho na questão acadêmica, real, né, de vida. E essa questão do mapeamento genético, para mim, é sensacional, né? Muita tecnologia. E também trazer a questão que é importante, né? Quando eu falo para você desenvolver em tecnologia, porque chamaram a minha atenção aqui, cada um tem que ter a sua própria responsabilidade. A feijoada que você faz para a sua família no domingo não é a feijoada que você vai fazer para a sua vizinhança, numa festinha, numa festa grande, muito menos se você for vender comida para fora, né? Então, a mesma regra também serve para a questão da maconha. Nem todo mundo sabe fazer feijoada, nem todo mundo sabe plantar maconha também. Mas a sua responsabilidade dentro de casa é uma, com a sua vizinhança é outra, com o próximo, nessa questão da venda, e principalmente do comércio, tem que ser outra, né? Então, isso tem que ser respeitado, e essa questão das boas práticas ela é fundamental, e da responsabilidade, principalmente. E mesmo nessa questão da responsabilidade, eu acho que tem movimentos que não tem como voltar atrás. O movimento associativista é impossível de ter retorno, é algo que é para frente que se anda, nós vamos continuar fazendo a pressão, o movimento é muito amplo, ele exige diversos ajustes de respeito de funcionamento, a gente foi amadurecendo na prática real e na guerrilha de verdade, porque na hora de enfrentar o tribunal de rua, a sociedade, os médicos, levar conhecimento para os universitários, para os acadêmicos, na questão criminal, tudo isso sempre foi muito pesado, e o movimento associativista fez o seu enfrentamento. E assim, o mais importante para mim como mãe, né, foram as mães que deram esse start no movimento associativista, apoiada pelos growers, apoiada pelos maconheiros raízes que existiam há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, né, e isso tem que ser levado em consideração para frente. Então, quando você vê um governo, ou mesmo quando você vê ainda o Ministério da Justiça colocando valores morais à frente da ciência,
isso ainda nos preocupa, porque eles estão fazendo o melhor deles, né, no enfrentamento de uma cultura de guerra às drogas, que a gente tem tão enraizada. Mas o que a gente precisa, de fato, são rumos, né, regidos pela ciência, que sejam aqueles que tragam uma resposta real e imediata para aquilo que a gente já está fazendo, né, e para a gente poder continuar em frente. Então, não tem outro caminho senão continuar fazendo enfrentamento, e continuar buscando autonomia no nosso funcionamento, respeito para o funcionamento daquilo que já tem, aprimoramento daquilo que já tem, né? A gente tem desenvolvido tecnologia para poder ajudar as associações a ter essa parte de controle de produção, de boas práticas. A gente vê aqui cientistas, a gente tem aprendido muito com cientistas que tratam de forma tão humilde a planta, né, que reconhecem que é uma planta que tem as suas mutações, que tem as suas variabilidades. Cientistas que têm ensinado mães há tanto tempo a fazerem variação genética para poder buscar uma genética ideal para as suas condições de saúde, né? Então, a gente tem produzido ciência na prática e não tem outro caminho. Ou a gente continua e faz esse enfrentamento e continua buscando justiça social e reparação histórica para a maconha de forma ampla, ou eu acho que não existe outra alternativa mesmo, né? É muito diferente da indústria farmacêutica, tem esses princípios, funcionalidade e mesmo humanidade para com as pessoas, né, que são valores incomparáveis. Obrigada, Manu. E a gente sabe que a luta continua, porque o Congresso Nacional não vai aceitar calado isso, não. Algo me diz que a PEC que criminaliza um cigarro de maconha vai passar ainda esse ano. Então, vai ser essa disputa na Justiça. O próprio banco precisou judicializar para conseguir operar, para desenvolver pesquisa, né, Tonini? E aí, as últimas considerações, que a gente já está com 4 minutinhos para acabar o painel. Beleza, é isso aí mesmo. Então, mandar um recado aqui em nome da Canabride Brasil, do Banco de Germoplasma, do professor Derli, que a gente está totalmente alinhado. O banco ele serve justamente para isso, ele é um banco institucional, ele serve para servir a sociedade, para atender empresas, para atender as associações, dentro da vanguarda que a gente conversou hoje, e para atender outras instituições de pesquisas, para atender a formação de novas empresas, porque nós precisamos, como eu falei, a gente luta pela cannabis como uma variedade agronômica, então a gente tem que estruturar o mercado. A gente precisa de várias empresas, de vários laboratórios, vários professores, vários pesquisadores trabalhando isso, e a gente acredita que assim a gente está contribuindo para o Brasil. E aí eu gosto sempre de falar, assim, de lembrar que a cannabis ela foi uma das primeiras plantas, das espécies vegetais, que surgiu com a origem da agricultura há 12 mil anos atrás, através do melhoramento, que é a primeira atividade agrícola, e quem fez isso, eu gosto de falar, foram as mulheres, né? Porque nas comunidades que andavam caçadores-coletores, os homens caçavam e as mulheres que começaram a cultivar. Então, gosto de lembrar isso, 12 mil anos de uso, com a grande contribuição das mulheres. E aí eu gosto de lembrar, assim, sempre que hoje que a gente vê aqui no Brasil alguém querendo falar que é maior que a planta, que é referência, tal, eu gosto de lembrar isso, são 12 mil anos de uso. Então, se alguém está falando isso é porque ainda não compreendeu com o que está trabalhando, né? Então, a gente deve referência à planta, ela é a maior professora, a gente tem que realmente ser humildes, porque eu acredito nela como uma cura para a nação. Então, obrigado aí pela atenção de vocês e é boa isso tarde. aí. Agora o Bira, mas quer complementar, Bira? Fechar? Aí a planta é feminina. Gente, o Conselho Federal de Química está à disposição de todos. Como eu disse para vocês, a gente não tem menor petulância em destinar nada, isso para os nossos colegas. Política pública, a gente também não tem competência para isso, mas a gente tem algumas ferramentas que podem ser úteis para todos vocês, e a gente tem todo o apoio do nosso conselho para levar um pouco da nossa química para todo mundo. Doutora Alessandra Sussulini, lá na Unicamp, já consegue analisar 2.000 substâncias diferentes. Doutora Ana Cristi e Fernanda Vasconcelos, lá da UNB, vão promover, com auxílio, inclusive, do Conselho da 12ª Reunião, que é lá da região de Brasília, Tocantins e Goiás, um seminário junto com o Pedrão Nicoletti, na primeira semana de dezembro, para levar um pouco da química da cannabis também. E sua morte já passou por lá, viu? Já foram feitos alguns... Olha o Pedrão aqui.
né? Então vai ser um trabalho bem bacana lá. O Pedro tem uma expertise fantástica e viaja por aí pelo mundo para trazer algumas dessas tecnologias para a gente também, tá? Então, muito obrigado, estou encantado e honrado por ter participado esses 3 dias de um grupo tão maravilhoso de discussão e descobertas do que a gente pode ter com essa planta, tá? Um grande abraço a todos. Só falar aqui que a gente acabou que nem falou sobre reparação social, que ainda é um outro capítulo à parte, também temos que ficar em cima para se fazer cumprir a determinação do Supremo, das 40 gramas. O Conselho Nacional de Justiça abriu um mutirão para rever, são quase 500 mil processos de pessoas encarceradas que vão ser revistos, pessoas que podem aí, né, ser libertas. Dudu, da Iniciativa Negra, está ali também. Vamos ficar em cima do CNJ. E também, né, os advogados aí que lutam pela causa, para eles participarem desse mutirão, que trabalho tem a ser feito, muito. Valeu, gente. Obrigada. Incrível, pessoal. Belíssimo papo sobre desenvolvimento e aplicações do cânhamo industrial versus associações de cannabis terapêutica, ok? Dentro de 8 minutos, nós teremos a nossa próxima conversa, beleza? A gente vai falar sobre regulamentação da maconha e a necessária reparação racial no caminho da justiça. Parâmetros para uma regulamentação justa e sustentável. Como palestrantes, nós teremos o Dudu, o Rudá e a Erika Santos, beleza? Dentro de alguns instantes a gente começa. Obrigado pela presença de todas, todos e todes.